raça, raça. Amor e paixão, eu digo raça, raça. Amor e paixão, eu digo raça, raça. Amor e paixão, hoje tem festa na favela, o Flamengo foi campeão. Saudações rubro-negras, episódio número 8 do Fla Rap Podcast no ar. Eu sou Juan Calheiros e o nosso convidado de hoje é o Anderson da Silveira Ribeiro, o Anderson Pico. Seja bem-vindo, meu latera. Fala, meu irmão. Tudo bem, cara? Saudações rubro-negras. Obrigado pelo convite. Nada, a gente que agradece. Antes de começar, vou sempre passar aqui pra galera os seus números, né, e com a camisa do Flamengo. Conquistou o torneio Super Séries em 2015 e também os Super Clássicos do mesmo ano, também em 2015. E pelo Flamengo jogou 28 jogos e 2 gols, segundo o site O Gol. Aí vamos lá. Você é gaúcho, né, de Porto Alegre. Começou a carreira na base do Grêmio em 2002. Você sempre quis ser jogador de futebol? Sempre foi um sonho, né, cara? Desde novinho. Comecei mesmo, foi no Internacional, com 8 anos. Com 11 anos eu fui pro Grêmio. Eu tive uma dispensa aqui no Internacional, né? E aí teve um olheiro do Grêmio e me convidou para ir pro Grêmio nessa época. Ah, show de bola. Era o quê? Futsal no Inter? No Inter era futsal e campo, aí tinha que fazer escolha, né? Na época teria que fazer uma escolha e eu optei pelo campo. Sim. Então, nessa minha opção do campo, cara, foi meio complicado, porque eu jogava muito salão. E antigamente as escolas, elas se juntavam bastante jogadores de salão para ir fazer teste no campo. Então eu não consegui me adaptar no começo no Internacional, até devido por jogar muito salão, né? Então era bem diferente, eu era menor ainda, né? Um pouquinho menor. Mas na sequência fiquei 2-3 anos no Inter e não consegui legal. E aí o Grêmio veio e me sondou, e meu irmão já jogava nas categorias de base do Grêmio. E aí ficou um pouco mais fácil para eu também ter uma entrada no Grêmio. Ah, show de bola. Você é um lateral esquerdo, mas apesar de usar bem as duas pernas, você é destro, né, de nascença. O que te fez parar na lateral esquerda? Eu era extrema esquerda, né? Eu sempre gostei de bater com a perna esquerda. Todos os dias, quando nós brincávamos aqui em casa, eu e meus irmãos, todo mundo tinha um hábito só, às vezes, de jogar só com a perna esquerda para tentar acrescentar algo mais, que a gente, normal de nascença, era a perna direita. Então, a perna esquerda começou a sair pequeno. Todos meus irmãos também têm muita facilidade. Nós somos 5 homens e muita facilidade de bater com a perna esquerda. Isso, com o tempo passando, todo mundo foi aprimorando. E quando a gente brinca aqui em peladas de finais de ano, quando eu tô de férias e parado, muitas pessoas perguntam ainda por que vocês têm costume de jogar com a perna esquerda se todos vocês são destros. Então, pra gente é sempre um acréscimo a mais nessa situação. E depois de eu jogar de extrema esquerda, o treinador na época no Grêmio, que era o Marchetti, ele me perguntou: tu pode jogar de lateral esquerdo para me ajudar? Como tu tem facilidade e bate bem com a perna esquerda, eu acho que tu vai me ajudar bastante aqui, ainda mais que tu pode cortar para dentro, chutar no gol, tem essa virtude e tal. Eu falei: posso sim. Desde lá de 2001, né, eu nunca mais joguei em outra posição, a não ser lateral esquerdo. Às vezes no meio de campo, mas raramente, assim. Ah, então deu certo, né? Acabou que foi um pedido ali pra quebrar um galho e virou sua carreira inteira, né? Aí em 2007, você teve a sua primeira chance no time profissional do Grêmio, teve uma sequência. Aí depois começou a ter uma queda de produção e o Mano Menezes, que era o treinador da época, alegou que você não tinha muita consciência tática, que você ia muito pro ataque e não voltava para ajudar a marcação. Você se via desse jeito naquela época e acha que mudou com o tempo? Como é que é a sua visão em relação a essa alegação? Não, é verdade, né? Até porque na base a gente não tinha ainda muita formação, até porque nosso treinador nos juniores era o Júlio Camargo, né? Então ele trabalhava bastante técnica e tática diante disso para a gente aprender a marcar um pouco mais forte, que aqui no Sul a cultura é um futebol um pouco mais pegado, mais pegada, né? Então já é da cultura. E eu, por ser um jogador um pouco mais rápido e ter um pouco de habilidade, às vezes eu me esquecia que eu tinha que marcar. Então acontecia isso mesmo, até porque ele me tirou do time na época para eu ficar fazendo um treinamento só defensivo, né? Eu fiquei quase 2-3 semanas fazendo treinamento defensivo no antigo Olímpico, né? Para eu aprimorar esse meu lado de marcação. Passou essas 2-3 semanas, ele me deu a oportunidade de novo de voltar para o time e eu consegui depois terminar o ano e fazendo bons jogos e me destacando mais ainda na parte defensiva, que é onde era uma parte um pouco da minha deficiência. Eu conseguia assimilar os dois juntos e conseguir dar sequência no restante do ano no Grêmio. Você vai tapando os buracos das deficiências, né? É bom alertar. Aí no ano seguinte, você retornou de férias um pouco acima do peso. Isso te perseguiu em alguns momentos da carreira, nessa questão do peso. Como é a sua luta contra a balança, assim, e o quanto você acha que isso te prejudicou?
É minha genética, cara. Eu falo isso pra todo mundo, eu fiz pra muitas pessoas, acham que é relaxamento, é uma coisa que eu não cuido. Não é genética. Minha família, todos os meus irmãos são assim. Meu pai e minha mãe hoje já são pessoas mais velhas, mas têm facilidade com o peso. Então, se tu for ver os meus irmãos, o porte físico é todo mundo parrudo. O apelido do meu pai se chama parrudo por ser assim, todos são assim maçudo. Não é um relaxamento. Por alguns momentos, possa ter havido da minha parte um relaxamento por eu já entrar de férias e passar o ano todo sempre tendo que se cuidar, tu entende? Então, vivendo regradamente todo ano e chega no período de férias é onde tu esquece um pouco, esquece o momento do profissional e tu fica na tua cabeça com a tua família, tu viaja, se diverte, depois tu corre atrás. Sim. E eu vi alguns momentos, sim, como tu falasse, foi meio difícil, né? Quando a idade vai chegando, a gente vai ficando mais velho, a gente vai vendo que é um pouco mais difícil de perder peso, de estar bem fisicamente. Alguns momentos eu acredito que me prejudicou, mas 90% de coisas boas, não o restante de coisas ruins, como as pessoas, elas falam quando não te conhecem. Então, é muito mais fácil ter pessoas especialistas, pessoas que trabalham com isso, que sabem como que funciona o teu corpo, do que pessoas que só te veem na televisão ou raramente e te fazem um julgamento, né? Sem te conhecer, então. Mas faz parte, cara. Eu não tenho mais esse negócio, não ligo mais. Quando os clubes vão me contratar, já sabem o meu biotipo, já sabem do meu perfil, já sabem de todo o meu histórico, então eu não esqueço sobre esse aspecto. Eu informo todos que a minha função é dentro de campo. Se um dia estiver me prejudicando, vocês aí sim têm todo o direito de me cobrar, de achar o que tem que fazer, enfim. Mas raramente acontece isso. Tanto que uma vez até o Ricardo Rocha, ele te defendeu dizendo basicamente isso, né? Falando que falavam muito dessa questão do peso, mas que dentro de campo, mesmo assim, você era veloz, corria o jogo inteiro, não era um cara que mostrava uma deficiência física dentro do jogo. Até que ponto você acha que esse fato era mais um rótulo que te colocaram exatamente por esse biotipo do que propriamente atrapalhava o seu jogo, essa questão do biotipo mesmo e do peso? Na realidade, me rotularam por eu ser baixo e ter um porte um pouco avantajado, né? Fizeram comparações na época que eu e Walter, nós éramos muito parecidos por a gente comer tanta besteira, comer doce, comer isso. Nada disso, né? Nada disso. Inclusive, quando tu falasse do Ricardo Rocha, eu vi a entrevista dele, né, na sequência, quando eu estava indo no Flamengo. E eu achei muito interessante porque ele me defendeu sem me conhecer pessoalmente, por só me ver jogando. E eu, no Flamengo, quando eu cheguei, muitas pessoas me criticaram por causa disso, do peso, que eu estava parado e tal. Mas eu passei por uma bateria de exames para saber o que realmente fazia com que eu ganhasse peso. Fizemos vários exames na época. O Alvanelli era fisiologista, me levou para fazer, ele e o Dr. Tanuri, N exames que eu nunca tinha feito na minha vida. Fiz tantos exames que eu não sei nem te dizer o nome, porque não cabe a mim isso, mas foram bastante exames e não descobriram nada. Era genética, era coisa que eu podia fazer, um exemplo, 200 horas de academia, dieta e tudo mais, que não ia chegar onde que as pessoas queriam. Eles sempre falaram isso. Você não é um manequim, você é um jogador de futebol. Se você quer ficar com nem manequim, a gente vai tirar todas as tuas valências e tu vai acabar, na realidade, sem fazer nada. Que a gente pode fazer com que tu chegue a um peso que tu nunca chegasse na vida. Mas a condição física não seria a mesma, né? Tu vai perder tudo. Tu vai chegar num momento no jogo que nem a gente brinca, tu tem um pouco a mais de gordura que os outros atletas. Essa gordura, às vezes, no jogo, é o que te sustenta pra tu aguentares muito mais do que eles. Tu acabava os jogos, tu estava diferente dos outros atletas, por ter um pouco dessa gordura que a gente fala que é difícil para jogador ter. Mas eu sempre tive ela toda a minha carreira, não era um ano sim, um ano não, um ano sim, um ano não, me acompanha desde pequeno, então isso foi uma das coisas que me ajudaram também. Eu acho que é muito isso, né? Muito o visual. As pessoas olhavam e achavam que nunca tá magro. Eu confesso até que, como flamenguista e tal, a gente vendo o jogo, assistindo o jogo, você tem essa sensação pelo biotipo. Fala, pô, parece que tá acima do peso. Mas ao mesmo tempo era isso que o Ricardo Rocha falou. Na hora da bola rolando, não percebia isso atrapalhando, entendeu? Era um cara que corria, não sei o quê. Então, se tá acima do peso ou não, ele tá fazendo ali o trabalho direitinho, então não tem por que ficar criticando, falando que tá atrapalhando ele, porque, na minha visão, não estava. Agora, um outro ponto
que até entra nessa questão, como você falou, da própria força. Você tinha a característica de cobrar o lateral na área, né? Que era um diferencial na época, seu até. E hoje em dia é quase que uma jogada que todo clube tem. Você enxergava desse modo, que você meio que, vou fazer isso porque não vejo muita gente fazendo, e você acha que você foi um dos percursores dessa prática? Pô, foi, cara. Isso eu comecei aqui no Grêmio, cara. Um dos momentos que eu me via na base já. Trabalhava muito com bola de medicina e bola antes dos treinos. Era eu e o Léo, que é o zagueiro, tá no Cruzeiro hoje, o zagueiro. Nós ficávamos, antes do treino, nós ficávamos na academia. Eu gosto muito de academia, e ficávamos fazendo exercício que nem a gente sabia direito, mas que a gente se sentia bem. E um dos movimentos que na época eu peguei com bastante vontade, assim, e me agarrei com aquilo, foi com a bola de medicina e bola. Eu treinava com ela antes do ônibus sair pro centro de treinamento. Eu ficava treinando umas 30, 40 bolas antes do treino, com bola de 5, de 8 quilos, às vezes de 3. Quando chegava na hora do treino, eu pegava a bola normal, a bola parecia que tinha um papel na minha mão, é muito bom. E quando eu subi pro profissional, o Mano Menezes falou, ninguém te conhece ainda. Quando tu pegar na bola, o nosso time já vai estar todo, os gandulas já vão estar todos preparados para te dar a bola na mão e a gente ganhar com esse teu arremesso. Então foi uma surpresa para muita gente, que eu cobrava muito forte, e até hoje cobra ainda, lateral. Fui, se eu não me engano, aqui no Brasil, eu fui um dos primeiros a cobrar lateral passando a grande área, a pequena área lá dentro. Do meio de campo eu arremessava até a grande área, então muitas pessoas ficavam surpresas, Mas com o tempo, vários jogadores foram se especializando. Depois de mim veio o Marcos Rocha, que é um cara que cobra também muito longe, Mas foi uma das virtudes que eu tenho até hoje, e eu creio que ajuda muitos os clubes quando eu passo. Algumas jogadas não me conhecem fora do Brasil. Quando eu estava na Hungria, era uma jogada que o estádio ficava de boca aberta, porque os caras não tinham essa jogada. É sempre um jogo mais pensado, um jogo mais tático, ninguém se ataca, ninguém se dá um passe errado sem saber. Então isso era uma arma secreta, e me ajudou bastante até hoje. É um diferencial. Hoje em dia já é quase que todo time tem um, já é treinado e tal. Na sua época eles perceberam em você e usaram isso, Agora eles praticamente treinam alguém para fazer isso. Aí depois, em 2009, você acabou sendo afastado do time pelo Celso Roth. E ele praticamente falou que não ia te usar e acabou forçando, uma saída do clube, basicamente. Teve alguma questão isolada com o Celso Roth? Teve alguma coisa? Vou te explicar assim de uma forma rápida. Quando a gente é cria de um clube, a gente fica muito visado por muitas coisas, E muitas vezes não te dão um devido respeito quanto um jogador de fora, Então foi uma das partes que aconteceu comigo ali dentro. Só nesse ano, 2000, e depois teve outra situação, com o Vanderlei no Grêmio. Mas essa situação foi que eles me afastaram por afastar, sem eu saber de nada. Não teve muita justificativa. Não teve justificativa alguma, sem mais nem menos. Na época eu falei com o meu empresário, falei com o diretor de futebol, conversei com eles para saber o que era, e eles só falaram que naquele momento não iam contar comigo, mas eu tinha um contrato muito longo ainda no Grêmio, até 2012. Então foi um dos momentos que eu me vi assim, muito chateado com as pessoas que geriam o clube naquela época, cara? Porque eu era da base, era promessa, já tinha 2, 3 situações para ser vendido para a Europa, e o clube não quis me vender, não sei, como eu tô te falando, não sei o porquê, mas a gente fica chateado diante de algumas coisas que acontecem dentro do clube, que depois de muitos anos a gente vai sabendo o que vai acontecendo. São pessoas que têm interesse dentro do clube, que às vezes façam com que a gente se desgoste do clube naquele momento, Então foi uma das partes que eu tive muito, muito chateado dentro do Grêmio, até porque eu estava vindo de um ano bom de 2008, sido eleito, se eu não me engano, o segundo melhor lateral esquerdo do Brasil. Perdi na época, se eu não me engano, foi pro Egídio ou pro Júlio César, porque eles foram campeão brasileiro, e nós fomos vice ou terceiro colocado, o vice-campeão. Então, não tinha o porquê eles fazerem tudo aquilo comigo, entende? Sem mais nem menos. Depois foi por uma situação do clube, por uma ética, por pessoas que estavam gerindo o clube, que teriam que botar outros jogadores, que eu já tinha feito minha passagem, que era para eu sentir novos ares, e enfim, foi isso que aconteceu na época comigo. É até curioso, Porque como você falou, às vezes eles valorizam uma promessa, rejeita a proposta da Europa e tudo, valoriza pro mercado, Mas ao mesmo tempo, na hora de colocar pro time, tem sempre aquele pé atrás e é o primeiro a ser colocado de lado quando surge algum tipo de escolha, Isso é realmente até contraditório. E aí você foi pro Figueirense, por empréstimo. Lá você jogou alguns jogos também na lateral direita,
e chegou a dizer que sentiu uma certa dificuldade. Por que mesmo você sendo destro, você teve mais dificuldade na direita do que na esquerda? Eu sei que você falou que começou na esquerda, mas e qual era a grande diferença disso? Cara, é que particularmente, eu me sinto torto, né? Por eu sempre jogar pelo lado esquerdo, por eu ser destro, eu me sentia totalmente torto. Então, muitas vezes eu ficava meio que desnorteado com um passe que eu ia dar, algum jeito que eu ia marcar, porque é diferente. Só troca o lado, mas pra gente que tem uma visão de um lado só, quando tu vai pro outro, tu fica meio torto. Sim. Muitas pessoas conseguem jogar também. Então esse foi um do período que me deixou muito ruim, porque eu não sabia marcar tanto, porque eu sou um cara que gosto muito de ler o jogo. Então eu li o jogo na esquerda de um jeito, quando eu ia pra direita eu ia pra outro. Então muitas vezes eles acabavam que chegava no intervalo, o treinador no Figueirense perguntava se estava tudo bem, eu respondia não tá, eu não tô me sentindo bem aqui, né? Então muitas vezes eu não fui para jogos por ter depois contratado um outro lateral direito, já tinha um outro lateral esquerdo, e eu acabei virando terceira ou quarta opção por eu não conseguir jogar na lateral direito, tendo a oportunidade de jogar, ser titular e tudo mais. É porque muita gente associa só, né? Ele é destro, então joga pra direita, ou o esquerdo vai pra esquerda e tal. Mas tem toda essa consciência tática e até o estilo de jogo que você adota, né? A característica de puxar pro meio pra bater, tudo isso. Quando você vai pro outro lado, é outra coisa, né? Vai buscar mais o fundo, já é outra leitura de jogo, né? Aí no final do ano você teve uma lesão no joelho e acabou voltando para se tratar no Grêmio e o Figueirense acabou encerrando o empréstimo. Qual o impacto que você acha que uma lesão tem no momento de firmação? Muito grande, cara, até porque eu tava fazendo um bom campeonato de Série B com o Figueirense e devido a algumas lesões, eu nunca tive lesão muscular com grave, mas essa do joelho já começou a me doer por campos duros que a gente treinava quando nós íamos viajar, treinávamos em lugares muito duros, né, então eu sempre tive um problema de cartilagem, né, então na sequência, quando eu cheguei aqui no Grêmio, os caras queriam me operar de qualquer jeito, espera. Como eu não ia ser utilizado na sequência no Grêmio, eles queriam me operar. Eu conversei com a direção e falei que não era o momento, só o momento de tratar. Então eles me deixaram no clube, se eu não me engano, quase 3 meses só no departamento médico, fazendo tratamento. Porque na realidade não era todo esse tempo, né? Era para eu não ser aproveitado pelo grupo principal. Essa foi uma das questões que meu empresário buscou e que foi muito feio, né, cara? Que eu tinha voltado, eu estava bem, depois já tinha me recuperado, vindo da base, estar dentro do clube. Não precisa comprar jogador, não precisa gastar com jogador, tendo jogador dentro de casa. Então, algumas vezes já aconteceu comigo isso em vários clubes. Então, foi nesse momento que me bateu muitas coisas, cara. De eu pensar em parar, de sacanagem das pessoas sempre quererem te botar pra baixo, porque tu é da base, tu não tem o valor devido, como eu te falei antes. Então foi alguns momentos aí de 2009 para 2010 que eu fiquei muito chateado dentro do clube, que posso te dizer assim que é um clube que eu tenho um grande carinho, um grande respeito, né? Mas tem esses detalhes que a gente fica chateado com pessoas que gerem o clube, que nos deixa com aquele gostinho de alguma coisa que não foi 100% ainda conquistado, sabe? Entendi. É complicado mesmo. Em 2010, o Grêmio acabou te emprestando para o Santo Ângelo por 90 dias, alegando que era para recuperar o ritmo e poder voltar para a equipe depois. Mas acabou não acontecendo de voltar a jogar no Grêmio naquele momento e foi cedido para o Brasiliense, onde também não jogou direito, né? Depois Juventude, São José, acabou rodando bastante. Nesse momento, o que passou na sua cabeça, se vendo ainda novo, né? Mas indo de clube em clube sem ter muita oportunidade? Bom, esses momentos aí, cara, foram para eu entender o que eu queria mesmo da minha vida, o que eu queria como jogador profissional, por eu ver que as pessoas ficam te empurrando de clube em clube para que acabe teu contrato de uma vez, para que a verdade seja essa, que te livre de uma vez e tu não vai dar lucro nenhum pro clube, né? Pelo contrário, né, cara, todas as vezes que eu fui afastado foi por algum motivo da direção, não do Anderson, não motivo do Anderson chegar por coisa de peso, por alguma outra coisa, né? Então eu fui emprestado muitas vezes, né, por essas pessoas que geriam o clube. Então era muito chato, cara, de eu ficar 3 meses num clube, daqui a pouco tendo que voltar para Porto Alegre, daqui a pouco os caras tem mais um clube para ser emprestado ir lá, jogar mais 3 meses e voltar de novo, tu arruma todas as malas, leva tudo, daqui a pouco tem que estar voltando, daqui a pouco o Grêmio te quer de volta, tu tem que voltar, não sei o que. Era muito ruim, cara. Foi esses momentos aí que eu pensei lá em pedir para a direção rescindir meu contrato, né? Porque não estava dando mais, que eu ia dar seguimento na minha carreira, e eles falaram que não, eu ia ser muito feliz dentro do Grêmio, diante das coisas que o clube me proporcionava.
E eu acreditei naquela frase deles, né? Que eles vão acreditar em mim. Diante disso, eu acreditei, continuei trabalhando, fiquei afastado depois no clube, treinando numa quadra que na época no Olímpico tinha um ginásio de futsal, a gente treinava ali, não podia treinar no campo. Era eu e mais 7, 8 atletas treinando no ginásio de futsal, porque não deixavam nos treinar no campo. E a gente sendo profissional dentro do clube que foi criado, tu vê as pessoas te menosprezar e tu tendo que estar vestindo no vestiário dos juniores, sabendo que todas as tuas coisas estão dentro do vestiário do profissional que era do lado, os teus colegas chegarem e te cumprimentar, pô, vocês não vão voltar? Aí a gente falava assim, ó, tem gente aí dentro, não é culpa da gente. Então era muito complicado, cara, foi um dos momentos, assim como alguns outros, que a gente pensa bem o que a gente quer fazer de novo da vida, cara. Então eu aguentei firme, né, até um momento que a gente não sabe mais o que fazer, deixa nas mãos de Deus e continua fazendo o seu trabalho, somente isso. Contraditório, né? Os caras ficam te tratando dessa forma, ao mesmo tempo quando você quer sair pra tentar uma coisa nova, aí eles já mudam um discurso de que não, você vai ser valorizado, isso ou outro, e isso mexe com a cabeça do atleta, né? Até porque, querendo ou não, você tá num Grêmio, pô, é um time grande, então você tem ali uma certeza, e aí, ao mesmo tempo, você sabe que rescindir é começar do zero, sem saber muito pra onde vai, e aí o cara te dá um mínimo de esperança, acaba se abraçando nisso. E aí, depois do São José, você voltou pro Grêmio, e mais ou menos 2 meses perto de acabar seu contrato, você apareceu, como você falou, vinha treinando com 8 quilos a menos. Na época eu estava falando muito dessa questão do peso. O fato do contrato estar acabando e você voltar com esse 8 quilos a menos, teve uma relação direta? Você pensou, não, vou focar e mostrar que eu ainda posso ser útil? Não foi nesse pensamento não, Rua, porque eu tinha uma proposta pro México, e o pessoal lá do México, falando com o meu antigo agente, né? A gente quer o Anderson pronto para jogar. Eu já estava fazendo treinamento, não só no clube, como a gente estava afastado, eu estava fazendo treinamentos particulares, né? Com o personal e tudo. E quando eu apareci no Grêmio para treinar, porque eu tinha ficado um mês, eu tinha sido emprestado pro São José em 2012 no Gauchão, fiz um bom Gauchão, voltei pro Grêmio e o Grêmio falou, não, fica um mês em casa, que o contrato já está quase acabando e a gente vai ver o que vai fazer, se vai renovar, se não vai, mas a minha expectativa era zero, porque eu não tinha jogado, né? Não tinha sido aproveitado do jeito que eu gostaria. E apareceu essa situação para eu ir para o México. Quando apareceu essa situação, o presidente do México me manda uma carta para eu ir para o meu agente. E ele falou assim, a gente precisa que vocês venham o mais rápido possível, porque a janela aqui tá quase se encerrando. Tinham aberto, na realidade, alguma coisa para contratar, porque a janela deles é diferente. Uhum. E eu fui no Grêmio, liguei pro Paulo Pelai, porque na época era o diretor, e falei com ele, cara, eu preciso conversar com o senhor, eu e meu empresário, enfim, a gente quer resolver minha situação, falta 2 meses para acabar meu contrato, mais ou menos isso, e eu quero conversar com o senhor. Ele falou, vem aqui agora de tarde, e a gente entra na sala e conversa. Cheguei no Grêmio, eram 2 horas da tarde, fui sair do Olímpico 19h40, 19h50 da noite, esperando ele sair do treino, ir em reunião, enfim. Ele chegou num momento que eram 6 e pouca da tarde, meu agente já estava muito pé da vida, e aí ele entrou na sala, agora eu posso dar atenção a vocês, a gente já estava indignado com o momento, pô. Sim. 3 horas parado já tomando 200 cafés ali, água, já não sabendo mais nem saber o que queria ali. E ele falou assim pra mim, tu queres me ajudar? E eu falei assim, não, eu quero ir embora, eu vim aqui com um propósito, eu quero que tu rescinde meu contrato, e eu quero ir embora, porque eu tenho uma proposta, a tua proposta é boa. Eu falei assim, não, faz o seguinte, desce ali no vestiário agora e conversa com o Vanderlei. E eu peguei e falei assim, não quero conversar com ninguém, eu quero só minha rescisão. Aí ele pegou e olhou pra mim e falou assim, tu não acredita em mim? Eu falei assim, eu acredito no senhor. Então vai lá e conversa com ele. Eu olhei pro meu empresário balançou a cabeça e falou assim, não, a gente quer ir embora. Aí eu falei pra ele assim, o nome dele era Guaraci, eu falei, Guaraci, me dá esses 5 minutos que eu quero saber o que ele quer de mim, né, não sei e tal. Vamos ver o que vai acontecer. Você não tinha trabalhado com o Vanderlei ainda, né? Não. Só sabia que era o Vanderlei, que ele tava no Grêmio e eu tava. E aí eu cheguei no vestiário, pedi com licença e tal. O pessoal, não, vai ali que ele tá na sala dele. Entrei na sala dele, bati na sala dele, ele entra aí, senta aí, não sei o que. Pô, já me falaram de você, tu é um excelente jogador, tu tem muitas qualidades, mas dizem que tu é um fio desencapado, que tu nunca tá contente com nada, tu leva a vida do jeito que tu acha que tem que levar. Eu quero muito que tu fique aqui comigo. Aí eu meio que fiz assim, tipo, como assim? Aí ele falou, assim mesmo, eu sei que tu vai me ajudar aqui. Amanhã de manhã tu tem que estar aqui 9 horas, amanhã tu vai ali na sala e fala com, hoje é o falecido Verardi, né? Vai ali e fala com o seu Verardi, e o seu Verardi vai te passar todos os detalhes, já que já tá tudo acertado. Eu, caraca,
Peguei, obrigado. Ele falou, não, precisa me agradecer. Acho por merecer. Eu peguei, tá bem. Saí dali, entrei na sala do seu Verade, ó, a partir de amanhã tu vem 9 horas, vai fazer uma bateria de exames. Daqui 2 dias tu vai voltar a treinar com o grupo principal. Foi aí que aconteceu tudo de novo. Eu cheguei depois da reunião, subi na sala de novo do Pelaipe, agradeci. Meu empresário não queria falar comigo, porque ficou muito chateado, porque era uma situação dessa minha ida para o México, era uma situação muito boa para todos nós, com valores... Tem a comissão dele também. Muito alta, que era uma situação muito boa para ele, quanto para mim, quanto para ele. Mas naquele momento foi o que eu te falei ali atrás, cara, que quando a gente faz tudo certo, tem um respeito pelas pessoas que te conhecem, não tem por que tu dar uma segunda chance, não só para ti, mas sim para as pessoas que acreditam no teu futebol, né? E foi aonde eu não conheci o Vanderlei, né? Dei uma segunda chance para mim e também para ele. E aí foi quando eu consegui fazer esses 5 meses que restavam ainda de Campeonato Brasileiro, fazer uns 5 meses de renovação de mais 2, 3 anos. Então, para mim, foi uma superação pessoal muito grande, que é onde eu te falei lá atrás. Muitas pessoas te botavam como nada dentro do clube, né, cara? E realmente tu voltar por cima, jogando, e titular do Grêmio de novo, jogando Sul-Americana, jogando pré-Libertadores, e sem ninguém te questionar, era porque tu sabe que tu tem qualidade, tu sabe tudo aquilo que tu passasse dentro do clube, era uma coisa fora do contexto geral, né, cara? Então, a minha volta ali naquele ano foi uma volta sensacional. E na sequência, houve de novo uma situação inusitada, porque eu tinha renovado, assumi uma nova direção, e onde acontece o meu afastamento. De novo, pois é. Sem eu entender nada. A próxima pergunta era até relacionada a isso, porque acabou que também te ajudou, entre aspas, que o Fábio Aurélio, na época, e o Júlio César se machucaram. Aí você teve uma sequência maior ainda do que talvez tivesse ou não, mas foi muito bem, então talvez tivesse mesmo assim. Inclusive ficou entre os melhores laterais de 2012, também do campeonato. E aí, como você falou, em 2013 desandou de novo. Eu ia até te perguntar o que tinha acontecido. Basicamente, você acabou respondendo aí essa mudança de direção, né, e tal, e mais uma vez afastaram sem te dar esse voto de confiança, né? Essa eu posso te dizer de verdade, eu não sei o que aconteceu, né? Eu não sei o que se passou, eu não sei o que as pessoas falaram dentro do clube, eu não sei o que gerou. Até porque quando me afastaram, eu fui na sala falar com o Vanderlei, né? Eu perguntei pra ele só me olhou e respondeu assim, eu também não sei. Então era acima dele, ele até queria te usar, mas não deixaram, né? E aí você foi pro Novo Hamburgo, né? Jogou o gauchão lá e aí depois acabou ficando sem clube de novo. Aí foi nesse momento que surgiu aí a história em si, a vinda pro Flamengo e tudo. Aquela história de mandar mensagem pro Luxemburgo e tal, que era treinador do Flamengo na época, pediu uma oportunidade. Como foi exatamente assim? O que você mandou na mensagem? O que te fez pensar em mandar a mensagem e escolher o Luxemburgo para isso? Na realidade, aconteceu de eu já tinha saído do Novo Hamburgo, tinha jogado o gauchão, faziam-se mais ou menos 2 meses que eu estava sem clube. Até apareciam alguns outros clubes menores, mas eu não estava vislumbrando aquilo ali para mim, né, no momento. Então, eu tô vendo em casa, vendo o jogo, estava passando jogos num domingo, aí eu olho Chapecoense e Flamengo. E eu vejo assim passar o Vitor Rodrigues, que era nosso assessor de imprensa na época do Flamengo. É meu amigão, nós somos amigos antes do futebol e tal, que era um assessor de imprensa. Eu peguei, olhei meu celular, busquei no WhatsApp e mandei uma mensagem, que a gente se chama temos apelido aqui, Xeng. Eu falei, aí Xeng, e aí Gaúcho? Aí ele só visualizou e não respondeu nada. Aí acabou o jogo, ele me respondeu, e aí Tchê, como é que tu tá, não sei o que e tal. Aí eu falei assim, cara, eu tô em Porto Alegre, tô aqui em casa, tô treinando, barará, aquelas coisas todas. Ele falou assim, tá sem tudo? Eu falei, tô. Aí ele falou assim, vou te mandar um telefone aí, tu escreve uma mensagem, depois me fala. Eu falei, tá bom. Quando eu me sentei, continuei conversando e tal, eu olho o telefone do Vanderlei, ele me manda o telefone e manda assim, mensagem de áudio, ó. Manda uma mensagem pra ele, que o Flamengo tá procurando um lateral, né? Só tem o João Paulo, e tá fazendo algum lateral direito de lateral esquerdo às vezes, mas... E aí ele pegou, eu mandei pra ele assim, tudo bom, Vanderlei e tal, Anderson? Pô, gostaria muito se o senhor pudesse me ajudar e tal. Não sei se o senhor pode, eu tô sem clube agora. Aí ele não respondeu. Visualizou também toda a mensagem que eu mandei pra ele e não respondeu. Isso na segunda-feira. Na terça-feira, o Vitor me liga e fala assim, ô meu, faz o seguinte, pega o avião, vem pro Rio, que aqui vai dar tudo certo. Vou sair pra jantar com o homem falou pro Pavanelli, falou pro Melo, já falou pro Bandeira de Melo, que tem um lateral, mas primeiro ele precisa voltar no ritmo, porque ele tá quase 2 meses só treinando de academia, que nós vamos fazer uns trabalhos voltados pro campo de novo e tal. Eu peguei e falei assim, cara, isso é loucura da gente. Aí ele pegou assim, cara,
É assim que o louco ressurge, cara. E eu peguei, na época conversei com a minha família e tal, peguei o voo no outro dia e fui embora. Foi de ônibus até, né? Não foi. Ele que fez ele fala até hoje que foi de ônibus, mas eu fui de avião, cara. Cheguei no Rio de Janeiro, fui pra Barra, eu chego na Barra, tá o Vitor com o carro do Vanderlei, e eu olhei pro carro, eu conheci esse carro, cara. Esse carro é igual que ele tava aqui no Sul. Quando ele desce o Vitor, vambora, tu vai morar lá na minha casa. Aí morava ele, mais outros funcionários. Fiquei 35 ou 40 dias fazendo treinamento às 6 horas da manhã e às 18 da tarde, cara, todos os dias. Às vezes eu tinha uma folga no domingo que eles me davam. E ele falou pra mim, daqui 35, 40 dias nós vamos te apresentar. Eles fizeram todo um cronograma para que eu fosse apresentado depois do jogo contra o América de Natal, se eu não me engano. Acho que foi isso, que o Flamengo jogou em casa. Mas isso tudo ainda sem contrato assinado? Ou já tinha assinado? Não, sem nada. Aí quando acabou o jogo, no outro dia eu tava em casa, o Vanderlei me mandou uma mensagem no celular do Vitor. Avisa ele que é pra ele estar no clube daqui um pouco. Aí eu peguei, liguei por um táxi, o táxi foi me pegou, cheguei ali no Ninho, na portaria, o cara falou, quem tu é? Eu falei, eu sou jogador, tá esperado, tipo, sem ninguém saber. Cheguei ali, me botaram dentro de uma sala. Aí quando entrou na sala, que na época o diretor do Flamengo, diretor executivo era o Ximenes. Felipe Ximenes? Ele me olha sentado na sala e fala assim, o que você tá fazendo aqui? Eu falei assim, tô esperando o Vanderlei. Aí, mas não fui eu que te contratei. Eu falei assim, o Vanderlei mandou aqui. Aí do nada o Vitor entra na sala e fala assim, Ximenes, calma. Não, mas não fui eu que contratei, tipo, eu fiquei numa linha de tiro assim, sem saber o que fazer, com as minhas chuteiras, meus tênis e minhas coisas na mão. E aí nesse momento, deu uns 2, 3 minutos, o Vanderlei entra e fala assim pro Ximenes na hora, ó, já tá tudo acertado, o Anderson tá sendo contratado até final do ano, o salário dele, ele vai acertar contigo, mas o Bandeira de Melo já tá chegando, já tá sabendo. E a partir de hoje ele já vai treinar aqui no clube. O Ximenes ficou muito pé da vida, sido uma contratação dele, né? Foi uma coisa meio doida, assim, como se diz no futebol, né? Que ninguém contrata ninguém sem estar jogando. Mesmo que tu tenha nome, tenha mercado, tenha tudo, é muito difícil. Né? Ainda mais vindo do Vanderlei, as pessoas acreditavam muito nele, né, cara? Acreditam muito no trabalho dele. Então foi uma das coisas que o Bandeira sempre deixou bem clara, cara, não suja o nome de uma pessoa que quer teu bem. Então foi um dos momentos da minha carreira que foi maravilhoso, cara, de eu sonhar um dia em poder jogar no Flamengo e do nada, da noite pro dia, em menos de uma semana, tu tá vestindo a camiseta. Eu dormia, cara, eu digo de verdade, eu dormia com uma camiseta que o Vitor tinha me dado de jogo do Flamengo. Todo dia eu botava a camiseta de noite, a gente dormia, eu orava e falava assim, pô, um dia eu vou jogar no Flamengo, um dia eu vou jogar no Flamengo. Quase todos os dias eu fazia isso. Porque tu sabe, é um sonho de qualquer jogador jogar num dos maiores clubes é o maior clube do Brasil, né, cara? E tu chegar assim de uma surpresa de ser um treinador te levar, e na época o Flamengo não tinha grandes jogadores, porque era um novo recomeço do Flamengo, de não ter mais dívidas, de estar quitando todas as coisas, de um novo centro de treinamento. Foi o início do que tá colhendo agora, né? Verdade, cara, verdade. E eu fico muito lisonjeado por ter participado, sabe, cara? Um pouquinho da minha parcela ali dentro, né? De eu conhecer tudo aquilo ali, ver a nação rubro-negra abraçar esse projeto, né? Diante disso, cara, pra mim foi inesquecível. Não tenho nem palavra pra dizer o quanto que eu sou grato pelo Flamengo, entende? E você chegou até a agradecer nas redes sociais tudo ao Luxemburgo. Você enxergava como uma última oportunidade em time de Série A? Tipo assim, tem que abraçar essa porque posso não ter outra? Não dessa forma. Mas como estava vindo de uma forma na minha carreira, muitos altos e baixos, de ser emprestado para clubes menores, eu tinha que me importar de uma outra situação para que as coisas mudassem. E o meu foco maior nunca foi só jogar no Brasil. Eu sempre tive um sonho de ir para a Europa, de jogar fora, por questões minhas, né? Sim. De não querer jogar muito no Brasil, mas que um dia também viria o sonho de eu jogar fora do Brasil. Então, eu sei que eu tenho capacidade, tenho potencial de estar no clube, mas muita diferença hoje de eu tendo outra cabeça do que eu tinha antes. Então, cada vez mais a gente vai ficando mais velho, as portas, lógico, que vão fechando, mas a gente trabalhando e se cuidando e fazendo as coisas corretas, não tem por que de novo as portas não se abrirem. Sim. Aí no Flamengo lá você teve até um momento que caiu nas graças da torcida, ganhando até o apelido lá de Pico das Galáxias. Como foi pra você sentir esse apoio da nação? Como eu te falei, cara, eu guardo até hoje inexplicável, né, cara? Até porque por eu chegar do jeito que eu cheguei no Flamengo e da noite pro dia eu ser titular do Flamengo diante do Maracanã, diante das pessoas, sempre com aquela coisinha de tu pensar, será que ele vai? Será que ele não vai?
pô, tá no Flamengo, cara. Tu entrar dentro do Maracanã e olhar as pessoas cantando teu nome, falando teu nome. No primeiro momento, tu toma um susto, cara. Tu não espera tudo isso da noite pro dia, né? Ficha cair, né? Quando cai, aí tu começa a ver que realmente tu é o jogador que tu é mesmo. Então, pra muitas pessoas, como eu e outros colegas que nós ouvimos falar, vocês caíram de paraquedas. Não, a gente não caiu de paraquedas. Foi o momento que o Flamengo precisou da gente, né? O Vanderlei precisou da gente, que era o treinador na época, cara. Então, nada é por acaso, a gente sempre fala isso, né, cara, na vida. Se eu fui contratado naquele momento pra estar ali, era porque eu tava com condições de servir o Flamengo naquele momento. Hoje é uma situação bem diferente, porque o Flamengo tem um outro elenco, uma outra visão de futebol, uma outra gestão, uma outra situação. Então, cada ano que passa, o futebol ele vai se modernizando. Sim. Naquele momento, como ele e outros colegas que estavam lá, era o nosso momento de vestir a camiseta do Flamengo, né? Como foi de outros jogadores há outro tempo. Então, naquele momento, passa um filme na tua cabeça de quando tu ligasse para ele, de quando eu falei com ele, de eu ver meu filho no telefone, eu não ver meu filho nascer por eu estar treinando. Então, tudo valeu a pena, cara. Eu sou muito grato pelo Flamengo, pela oportunidade, pelo Vanderlei, né, em primeiro lugar, o Pavanelli, que foi uma outra pessoa, e o Vitor Rodrigues e o Melo, foi as melhores pessoas que eu tive ali dentro, o Dr. Tanuri, Léo Acro. Se eu ficar aqui eu vou falar de todos, o falecido Jorginho, são pessoas que me receberam de braços abertos, assim, que eu creio que são poucos clubes que têm essa situação de família, como fala mesmo. Desde o meu tempo no Flamengo era um clube muito família, era muito respeito, todo mundo se respeitava. Então, sou muito grato por tudo ao Flamengo. Aí, nesse caso, até por essa gratidão, mas algumas vezes você saía de férias e, como a gente citou, chegava a retornar acima do peso, por essa questão que você falou, de acabar desligando um pouquinho da rotina comum, né, de jogador. E aí, no final de 2014 para 2015, você decidiu não tirar férias pelo Flamengo, continuar se cuidando. Teve uma relação assim, ficou com medo de acontecer de novo e abalar essa relação de confiança? Claro, até porque era um momento que eu não podia, cara, eu não tinha certeza de que eu ia renovar o contrato, porque, lógico, todo jogador às vezes ele se sente seguro com um contrato de longo tempo, porque tu também pensa no teu lado pessoal, no teu lado familiar, no teu lado financeiro. Então, claro, naquele momento, eu me vi no direito de eu não fazer aquilo com a pessoa que me levou. Não só comigo, eu fiquei no momento, foi onde eu falei, pô, não vou nem pra Porto Alegre, eu vou ficar aqui, cara, vou passar minhas férias aqui. Liguei pros meus pais, falei pra eles, não vou esse ano de férias, vou ficar aqui, mais pra frente vocês venham pra cá, deixa eu só estabilizar mais um pouco, se eu conseguir a renovação, daqui a pouco vocês venham pra cá e vão também desfrutar disso tudo. E foi onde eu comecei, falei pro pessoal, cara, eu vou treinar, eu vou pra orla, vou ficar correndo, eu morava no Recreio, todos os dias eu ia dar minha corrida, fazia minha academia, ligava pro Pavanelli, eu posso ir na academia hoje? Ele falou, não, cara, vai descansar. Foi um momento da minha carreira onde eu me vi muito mais focado com o lado profissional de como eu não tinha antes, porque tu vai amadurecendo, tu vai ficando mais velho, tu vai entendendo muitas coisas, né, mas eu sou um pouco também cabeça dura diante disso, porque eu acredito muito no meu corpo. Eu acredito que eu sei controlar, às vezes a gente fala, eu sei controlar isso. Então, como tu falasse, às vezes eu caía no relaxamento, caía numa coisa e isso me prejudicava, né, no começo, por eu começar atrás dos demais. Então eu vi que esse momento não precisava mais fazer isso. Então foi onde eu consegui começar uma pré-temporada diferente dos outros anos que eu vinha fazendo. Eu chegava, eu era o primeiro, eu sempre fui o primeiro, estava ali em primeiro, eu estava me empenhando para continuar aquilo ali, para eu dar sequência no ano, porque na época era só eu de lateral, o João Paulo também já estava para ir embora, né? Então eu agarrei aquilo ali como tu falasse antes, uma oportunidade ímpar. Não tenho o que eu te falar sobre isso. Então eu foquei naquilo ali, vislumbrei coisas muito grandes, que era o meu objetivo de sair do Flamengo numa situação e ir para uma Europa, até porque foi essa sequência, mas foi brilhante, cara. Eu pensei de uma maneira que tudo que eu pensei foi tudo bem colocado diante daquilo que eu estava proporcionando para minha carreira diante daquele momento. O seu apelido é Pico porque você sempre foi muito bagunceiro, né? Você falou que os seus irmãos chamavam assim e tal, na infância. E quando você chegou ao Flamengo, e até nesses momentos, você já demonstrava estar mais maduro, ter mudado um pouco, como você acabou de falar, tá mais focado mesmo no lado profissional. O que acabou acontecendo para você entrar naquela história lá do bonde da Estela? Juan, aquela história ali, cara, foi uma parte muito ruim, cara. Essa foi a verdade. Nós fomos alvo de uma situação que era folga, era aniversário do Paulinho, a esposa do Paulinho na época fez uma festa surpresa no condomínio, né? Uhum. Domingo nós estávamos de folga, treinamos no sábado de manhã,
ficamos de folga, e naquele dia eu fui levar o meu filho, o mais velho, Pedro, e o Everton foi levar o Guilherme, que é o filho dele também mais velho, menino. Nós fomos levar eles antes do aniversário num torneio que tinha das escolinhas que eles faziam todo domingo. E nós fomos levar eles para fazer o torneio. Ficamos ali em torno de uma hora e pouca. E depois a gente voltou para a festa. Quando nós chegamos na festa, nós tínhamos um grupo, a parte do grupo de todos os atletas. Nós criamos um grupo porque tem uma afinidade com o Mike. Sim. Nós criamos um outro grupo, que era eu, Pará, Everton. Praticamente os que estão na foto. E naquele momento a gente chegou e botou a foto no nosso grupo. Só que tinha jogadores no nosso grupo que também, lógico, tinha um outro grupo diferente do nosso com outros atletas. E aí repassou. Para um outro grupo, né? E a gente, foi massacrado, cara. A palavra como usam é esculachado, porque a gente estava num momento de folga. A gente já não vinha numa sequência boa no começo do Brasileiro, né, cara? A gente não tava dando liga, a gente não tava perdendo, mas a gente não tava ganhando. Então, o Vanderlei já tava sendo muito cobrado. Cara, foi ruim, cara, de eu te falar assim. É porque tem muito essa relação, né? Quando... Até tem hoje em dia praticamente um meme na internet de a galera falar o time nessa situação e o fulano fazendo isso. Então, assim, era uma folga, vocês não estavam fazendo nada de errado a princípio, só que como era uma fase ruim, acaba que as pessoas acham que é um descaso. Olha o que tá fazendo, por isso que não tá jogando. Só que vocês fariam aquilo também mesmo se estivesse ganhando tudo, né? Então pega como uma desculpa pra queimar vocês e dar uma desculpa pro porquê o time está jogando mal, né? Perfeito. Cara, foi isso. Porque nós não estávamos jogando mal, a gente não estava conseguindo a vitória, né? Então foi um momento onde o torcedor pegou aquela foto e generalizou no Rio de Janeiro inteiro, cara. Tanto que ficou marcado, né? Até confesso pra você que quando a gente anunciou que ia fazer a entrevista com você, a maioria das perguntas, que a gente já vai chegar nelas daqui a pouco, veio muita coisa e muita lembrança do bonde da Estela. Acaba ficando marcado, né? Infelizmente, por uma coisa negativa. Mas tem coisa boa também, a gente vai chegar lá. Agora, na sequência, você mesmo tendo isso, você acabou perdendo espaço por causa de uma expulsão com um soco no Bernardo e tal, que teve aquela confusão lá do Flamengo e Vasco. Como é que foi aquela história? O que passou na sua cabeça que chegou? Foi meio que um empurrão, mas virou um soco ali, uma coisa... É que na realidade eu fiz um gesto assim pra livrar o Paulinho, né, cara, assim, de tomar um soco do Bernardo. Porque já não foi naquele jogo, né, Flamengo e Vasco. Já tinha sido algum outro jogo que já estavam se prometendo. Então, até pelo Guinha Azul, é um cara que eu conheço há muito tempo aqui do Sul. E ele tem um cara que provoca demais. Então a gente entra num clássico à flor da pele, que tu não quer perder de jeito nenhum, porque tu sabe que tu vai ser sempre lembrado por algum motivo. Então, não era o que eu queria, de ser lembrado num clássico por um soco, né, cara? Mas foi um momento sem nada, cara, assim, sem pensar, um ato meu sem pensar no momento, porque foi quando eu levantei o braço e na sequência eu saí de perto de todo mundo. Uma tentativa de defesa, né? No que eu fiz isso, eu já saí pra trás. Os jogadores do Vasco, na hora, vieram pra cima de mim. Eu não fiz gesto nenhum. Se forem olhar de novo o vídeo, pode ver que eu fico com as mãos pra trás, saio pra fora. De todo mundo, eles indo em cima de mim, né? Pra ver o que eu iria fazer. Mas eu nunca fui um jogador de brigar, de toda hora de reclamar. Eu sou jogador aguerrido. Eu gosto de chegada, eu gosto de jogo duro, eu gosto. É meu estilo de jogo. Sim. Né? Depois desse momento aí foi quando eu comecei a perder um pouco de espaço, né? O Vanderlei na sequência sai do Flamengo, sai quase toda a comissão do Vanderlei, e no momento ele me fala que muitas coisas vão mudar, que era para eu ter cuidado, eu e os outros atletas que ele teria levado pro clube naquele momento. Então foi um momento que o clube também viu uma situação como lá atrás nós estávamos falando, dentro de um clube que tem uma hierarquia que as pessoas têm que respeitar. Foi um momento que eles começaram a me deixar de lado, já fui pro banco de reserva, entrava um pouco, já não entrava mais, só ia para jogos. E aí foi quando eu também já estava um pouco saturado por a gente estar sendo perseguido demais por essa situação da foto. De tu tá no mercado com teus filhos e daqui a um pouco passa dois brutamontes de 2 metros de altura. Pô, a gente sabe onde tu mora, sabe onde teu filho estuda. Se vocês não pararem com as festas, nós vamos fazer alguma coisa ruim com a família de vocês. Poxa, imagina tu escutar isso. É complicado. Estando dentro do mercado, assim, e tu tá com teu filho caminhando, assim, e os caras falariam isso pra ti. Foi onde eu vi um momento de eu conversar com a direção. Na sequência houve uma situação para eu sair, eu conversei com a direção, eles não queriam deixar eu sair, falaram que eu ia receber de novo a oportunidade, que o Jorge não era tão maduro o suficiente que ia aguentar a sequência do Brasileirão.
mas aí aconteceu de eu conseguir uma situação e deixar o Flamengo naquele momento. Tu foi pro Dnipro, da Ucrânia. Como, até em relação a isso, você vinha sendo perseguido. Como foi chegar lá na Europa, num país onde não tinha esse histórico que estava te perseguindo aqui no país? E como foi essa sua experiência lá, de ter, vou começar do zero, digamos assim? Cara, eu fui com uma cabeça muito, como eu te falo, né, cara? Hoje eu tô muito maduro diante de todas as coisas que eu vivi. Então foi uma situação onde eu vi, cara, um clube sensacional. Tinham mais 4 brasileiros, 5 brasileiros. E eu cheguei e os caras o Anderson Pico, do Flamengo, fez grandes jogos. Ele tem que jogar, já cheguei, o clube já estava disputando a Liga Europa. Então pra mim foi tudo muito novo e muito rápido, repentino, cara, de eu não entender nada do que eu tava fazendo aqui. Em uma semana eu tava jogando Liga Europa. Saí do Brasil jogando Campeonato Brasileiro, apavorado, sem entender nada, os caras me perseguindo, com toda hora já tinham descoberto o nosso WhatsApp. Cara, é coisa de surreal. E tu chegar num país e as pessoas te abraçarem assim, sem ter esse preconceito de que tu faz fora de campo. Tu acabar o jogo, eu te ser bem sincero, tu acabar o jogo, o torcedor te chegar e te dar um copo de cerveja. A cultura do povo é assim, tu fala, mentira. Eu falo, cara, são coisas que só o futebol do lado leste europeu, né? Sim. Esse é um lado que o pessoal gosta de tomar uma cerveja, enfim, mas é uma coisa que eu te digo assim, cara, era uma coisa gostosa de tu estar ali e tu ser reconhecido pelo teu trabalho. Só perante aquilo ali, as pessoas não querem saber o que tu faz no teu pessoal, não querem saber se tu faz A ou B ou C, nada, eles só querem saber se tu vai te comprometer dentro do campo e ajudar o clube. Era simplesmente isso, cara. Isso pra mim foi uma coisa que me deixou muito feliz, até porque eu tive, nessa situação, eu tive chance de renovar com eles e eu não hesitei, cara. Foi quando eu voltei pro Brasil. Rescindiu e ficou lá de vez, né? Cheguei e falei com o Rodrigo Caetano, que era o diretor na época, falei com o Bandeira, falei, cara, não tenho por que não voltar, cara. Eu não vou ser aproveitado aqui agora. Então eu acho que foi um momento que eu decidi, que foi maravilhoso na sequência da minha carreira, cara. Isso foi muito bom. E lá o que acabou acontecendo é que o clube faliu, né, e tal, teve problemas financeiros, e aí você voltou pro Brasil e tomou a decisão de não ter mais empresário, não trabalhar mais com empresário. Você acha que isso, hoje em dia olhando, você acha que foi uma boa decisão ou não? Como é que eu vou te falar? Eu voltei pro Brasil por eu ficar chateado com algumas situações não só do meu agente, de outras pessoas que já vinham vindo numa sequência ruim de gestões da minha carreira. Eu também, como não vou deixar de falar, eu também não sou muito certo com algumas coisas, porque eu trabalho com a transparência. Se tu é transparente comigo, eu vou sempre ser transparente contigo. Então, tu sabe que alguns empresários, eles, infelizmente, deixam a desejar nessa parte. Não digo que foi ruim, foi excelente pessoas que trabalharam comigo quando eu fui para a Ucrânia. Cara, tenho muito a agradecer porque foi eles que me ajudaram naquele momento. Depois que o clube, houve a situação de o clube estar decretando falência, eu acreditar no clube, ficar no clube, e ele me dizendo que não era legal. E eu acreditando nas pessoas, a gente dá um voto de confiança também. Infelizmente, o clube decretou falência, ficaram me devendo muitos meses, ano. Eu fiquei 2 anos lá, então foi muito ruim, cara. E eu decidi nesse momento não ter mais empresário, porque eu já estou um pouco mais velho, já tenho um mercado que as pessoas já me conhecem. Às vezes é muito mais fácil de falar com o jogador sem ter um intermediário. Não que não seja bom, todo mundo me conhece, então é muito mais fácil muitas pessoas cortarem o caminho do que tendo que fazer toda uma volta toda para chegar no Anderson Pico, ou no João, no Pedro, enfim. Então eu decidi nesse momento não ter mais ninguém e assumir sozinho e trabalhar só com o meu advogado, que é o Alain Belaciano, cara. A única coisa que eu tenho hoje é com ele que resolve algumas questões minhas, É mais no lado de advogado, cara, ele não é meu agente, Sim. Ele é meu advogado. É diferente. Tudo que chega de situações pra mim hoje, alguma coisa, eu jogo pra ele lê, faz todas aquelas coisas todas, não vai assim, não faz assim. Foi ele que me levou pra Hungria, por ele ter uma entrada muito boa dentro do mercado lá. Então, é uma parceria que eu tenho já faz uns 4 anos que eu tô com ele, mais ou menos isso, 5 anos mais ou menos. Então, é uma pessoa que eu tenho um grande carinho que eu tenho por ele. Agora, lá na Hungria, como você acabou de falar, você jogou no Kisvárda, e lá você deu entrevista falando que estava muito feliz, chegou a declarar até que queria encerrar a carreira lá. O que aconteceu para não ter parado lá? O que mudou? Eu tive de novo uma lesão no meu joelho. Eu tava tendo uma sequência muito boa lá, cara. Eu e como o Sassá e o Felipe goleiro e o Lucas, que é o capitão. Agora chegou outro brasileiro lá, o Viana, com centroavante.
eu já não estava sentindo bem, cara. Então era um país que eu não entendia a língua, né? Lá eles não falam pouco inglês e pouco... É só o húngaro, né, cara? É E complicado. alguns ucranianos também que eu me dava que falam russo. E aí foi onde, meio do ano passado, meu menisco, ele rompeu 100%, cara. Ele saiu fora do meu joelho. E é onde eu não consegui mais jogar, porque eu jogava 10 minutos, eu treinava 10 minutos e o meu menisco saía fora do lugar. Ele pincelava e saía pra fora. Então eu aguentava, tentava e não dava. Chegou um dia, eu fui jogar contra o Frade, joguei contra o Frade em Budapeste, fui dividir uma bola com o cara, uma bola boba, meu joelho sai fora do lugar, eu não consigo nem pisar no chão. Eita. E eu teimoso, né? Como sou, voltei, fui embora. O doutor injetou lá, sei que ele injetou no meu joelho. E fui pra casa, no outro dia a apresentação. E ele pergunta pra mim, tu vai conseguir jogar na terça-feira? Eu falei, lógico. Fizemos o mesmo procedimento, eles botavam um gel, botavam uma substância pra acalmar, pra não doer tanto. Eu botava bandagem, eu botava um monte de coisa. Chegou com 40 minutos do primeiro tempo, eu consegui jogar 40 minutos, a mesma situação, cara. Fui tirar uma bola de dentro da área, consegui tirar a bola. Quando eu fui dar o chutão, o cara travou meu pé assim, de trás, meu joelho saiu fora. Aí acabou ali. No final do jogo, o presidente entra no vestiário e fala assim, amanhã tu vai operar o joelho. Falei com o doutor aqui, amanhã tu vai de manhã, 7 horas tu vai pro hospital, vão operar o menisco. Quando eu fiz a cirurgia, toda a situação, eu descubro depois, uns 2, 3 dias depois, quando eu volto pro clube, para começar a fisioterapia, que o médico tinha tirado 80% do meu menisco e da minha cartilagem. Onde até hoje eu sinto dores, né, cara? Não é uma coisa fácil. Imagina. Né, porque lá ele me crucificou como eu aguentaria mais 2 anos, o máximo de carreira, né? Mas eu tô num país onde eu não conheço nada do clube, né, cara? Nada sobre o corpo humano lá, cara. Não entendo nada. E eu pensando naquilo, vim embora, fiquei 1 mês de fisioterapia. O presidente chega, cara, vai pra casa, volta pro Brasil, depois, quando voltares tudo de novo, tu te apresenta ao normal, a gente faz exames e tal. Vim pro Brasil, fiz todo o tratamento aqui, fiz fisioterapia, fui ver, não consegui fazer os exames. E aí foi quando eu voltei pra lá, consegui de novo continuar, fazer alguns jogos, né? Já tinha mudado, nosso time mudou muito de treinador. Em menos de 2 anos tivemos 4 treinadores, se eu não me engano, 3. Então eu comecei de novo a ser aproveitado, jogando, indo pra jogos e tal. Às vezes jogando pelo time B. Foi chegando no final do ano passado, eu comecei a ficar muito chateado, porque eu vivia sozinho, né, cara? Eu tava sozinho. Meus filhos estavam com a mãe deles, eu tava já em processo de separação da mãe dos meus filhos, né? E eu já não aguentava mais viver sozinho, cara. Então foi onde eu conversei com o presidente, deixei aberto para ele que se eu poderia voltar pro Brasil e ficar um pouco perto deles ano passado, recuperar um pouco da minha saúde mental, do meu psicológico. Então foi aonde eu falei para ele falou, cara, é muito difícil, mas fica com eles, quem sabe numa próxima situação eu também possa voltar ao clube, não vamos fechar as portas, eu vou te deixar todo livre, porque tu tá com dores no joelho, volta pro Brasil, faça exames, e foi onde que eu voltei em dezembro, né, em janeiro ali para fevereiro agora desse ano. Eu fui num médico especialista em artroscopia, fiz todos os exames, graças a Deus ele falou que, como que eles falaram do meu joelho, algumas coisas é verdade, outras mentira, mas ele falou sim que eu tenho uma grande lesão, na realidade, meniscal, né, cara, que eu não tenho mais cartilagem, eu tenho que estar tomando todos os dias dois comprimidos de suplemento de cartilagem, sim, para diminuir esse impacto e para eu aguentar mais um pouco diante da minha carreira. Então, foi essa situação. E hoje você tá no Juventus aí de Santa Catarina, né? Você tá com 31 anos e tudo, você ainda tem pretensão de voltar a jogar a Série A? Pô, eu não sei, cara. Eu acabei de finalizar meu contrato, na realidade, com a Juventus, porque por essa situação da pandemia, eles também resolveram fechar e ficaram só com jogadores agora mais novos, né? Que ainda são jogadores do clube, que tem alguma parceria com os empresários, né? É diferente do meu caso. Mas, cara, eu tenho sim, tenho bastante sonho ainda, né? E como eu sempre falo, quando a gente ainda acredita e sonha, é porque a gente ainda tem um carvãozinho pra queimar, cara. Então eu tô buscando de novo, tô treinando, tô buscando de novo ficar 100% com o tratamento do meu joelho também, né? E já começaram algumas coisas a aparecerem, né, cara? Como no Brasil e como fora do Brasil. Então, show. Agora eu ficar 100%, esperar agora essa situação da pandemia passar, né? E dar sequência na minha carreira, nesse restante de carreira que eu tenho ainda. Beleza, a gente tá entrando aí na reta final, fazer a última pergunta antes de ir para dos seguidores, são só 3 dos seguidores. É até uma curiosidade, qual a sua relação com a camisa 36 que você usou aí quase a carreira inteira?
Cara, eu sempre gostei do número 6, cara. Eu tinha um apreço pelo número 6 e eu não sei te dizer, porque chegou uma parte aqui de mim que eu falava, caramba, eu gosto do 6, mas em todos os clubes que eu vou nunca tenho 6, então eu vou... Escolher uma pra mim. Vou escolher um número que vai ficar comigo, né? E eu botei isso na minha cabeça, porque eu vou pegar o 36 também, porque eu quero parar com 36 anos de jogar futebol. Eu mentalizei isso, né? Tomara que eu consiga essas coisas, e eu botei isso. Então, todos os clubes que eu chego, eu sempre pergunto, 36 ou 6, os caras, não, 6 já tem, então 36. Então é uma das coisas que eu tenho um apreço por esse número, e enquanto eu continuar jogando, eu quero continuar com esse número de camisa ainda. Bacana. E aí vou entrar aqui então na Voz da Nação, que a gente pede para os seguidores mandarem perguntas. Tem uma aqui do Esporte Mil Grau. Ele pergunta uma coisa que você gostava e outra que não gostava na época do Flamengo. O que eu gostava muito era de estar naquele ambiente, cara. Era um ambiente, assim, de verdadeiro, assim. A gente tinha muitos amigos ali dentro, se formaram ali dentro grandes amigos, né? Até por ser um grupo jovem. Era um grupo que a gente sempre estava junto, cara. Em qualquer situação, assim, dentro do clube, acabava o expediente, né, que a gente fala, acabava o treino, acabava as coisas, a gente se reunia fora dali com família, né, cara, era uma coisa que eu não tinha em outros clubes, e ali no Flamengo a gente resgatou isso, de a gente estar sempre junto diante do nosso ciclo de amizade. E que eu não gostava, cara, era essa situação do torcedor, né? A gente sabe que é um clube que tem muita pressão, então era uma coisa meio ruim de tu lidar. Essa pra mim é uma coisa muito, particularmente, ruim, né, cara? Às vezes tu ser cobrado... Os torcedores que atrapalham mais do que ajudam, né? Verdade. Mas 90, como eu te falo, 95% dos torcedores são pessoas que sempre incentivaram, estão ali só pra aplaudir, e a minoria sempre é aquela que atrapalha, né, cara? É uma parcela pequena, mas atrapalha. A próxima, sim, é do Watson. Ele pergunta pra você se você se arrependeu de ter participado do bonde da Estela, que você já até esclareceu o que foi, né? Não me arrependo, eu não me arrependo, cara. Não tenho por que me arrepender, porque era uma festa, né? Era uma folga. Realmente não tem porquê. Na sequência dessa foto, não sei se você lembra, quando eu fui embora pra Ucrânia, na sequência, o grupo também teve uma outra situação de uma festa aí num condomínio perto do Ninho do Urubu. Né? Sim, E meu nome, estavam dizendo que eu tava junto na festa, eu que era um dos organizadores. Já tava na Ucrânia. Já tô longe. Pois é. Então foi uma das coisas que eu falo, cara. Às vezes a gente faz uma foto inoportuna e tu é crucificado por uma coisa que realmente tu não teve maldade, não foi uma coisa de sacanagem com o clube, com os torcedores, com a direção, não teve nada, cara. Sim. A gente sempre deixa bem claro isso. Essa foto aí foi uma foto de um aniversário que foi generalizado por uma coisa que, como nós estávamos numa situação ruim no momento, o pessoal da imprensa usou essa foto para nos denegrir dentro do clube. Para dizer que nós éramos bandidos, nós éramos fanfarrões, que nós não tínhamos compromisso com o Flamengo. Pelo contrário. É até engraçado, porque a imprensa que bate tanto nessa questão a torcida persegue, a torcida tá errada, né, em cobrar, né, nesse ponto de chegar a ameaçar e tudo isso, mas com esse tipo de matéria eles acabam instigando essas pessoas que têm esse pensamento a fazer isso, porque eles jogam vocês contra eles, né? Perfeito. Se tu for ver hoje, a repercussão hoje do Flamengo atual, ela é muito boa. O Flamengo tá numa fase muito maravilhosa. É bonito de ver a gente que passou pelo clube, de ver, né? Mas se tu parares pra pensar, olha a diferença hoje. Os atletas também fazem festa fantasia, fazem as mesmas coisas que fazíamos. E hoje são aplaudidos pelas mesmas festas. tu entende? Então, o campo, né? Reflete. Entender. É difícil. Sim. Então, graças a Deus tem um momento bom, só isso. A última pergunta do torcedor é do Rafa Souza de Oliveira. Ele pergunta o que tem a dizer sobre a torcida do Flamengo e sobre o seu primeiro gol no clube. E ele disse também que amava o seu bicudo. Pô, obrigado, cara. Meu primeiro gol no clube, o que eu vou te falar, cara? Foi uma ducha de água fria, cara. Porque eu tava ansioso já pra fazer um gol naquele momento, né? O meu filho menor recém estava lá comigo e eu queria fazer aquele gol porque ele tava me cobrando. Então eu também já me cobrava, porque eu gosto de bater de fora da área. E toda vez eu pegava uma bola, eu estava para fora, fazia um lance ruim e tal. Naquele momento, cara, foi onde, posso te dizer assim, particularmente, foi um dos momentos mais lindos que eu tive dentro do Flamengo. Foi nesse jogo contra a Chapecoense.
E foi um golaço. Foi um gol, depois eu tive o cruzamento com o Nixon, né? Fui eleito o lateral da rodada. Melhor jogador da rodada, o melhor jogador da partida. Sim. A torcida na época tinha aquele negócio do estádio, de votação do melhor em campo, ganhava uma placa. Cara, foi um momento que não tem como eu te descrever, assim, eu posso dizer que foi fantástico. Foi o melhor momento da minha carreira por eu ter vestido a camiseta do Flamengo, né? No momento que todos não conheciam o Anderson Pico tão grande quanto o clube. E foi um momento que o torcedor me abraçou, depois na rua, depois do final do jogo eles abraçavam. Pô, o Gordinho é sensacional. O Gordinho é ótimo. Eu sempre acreditei em ti, o Tartaruga Ninja, o cara, foi um momento assim ímpar da minha carreira que eu só tenho a agradecer, sem palavras agradecer ao Flamengo por me proporcionar esse momento da minha carreira e para os meus filhos e para os meus pais. Então, cara, é um clube que eu desejo toda a sorte do mundo, pelas pessoas que continuam dentro do clube ainda, os funcionários são pessoas maravilhosas, sem mais, até porque a gente fica muito emocionado diante de uma coisa que tu viveu e sente saudade das coisas boas, né, cara? Então eu fico muito feliz. Show de bola! A nossa última parte da entrevista é chamada Fla Rápida. Ela é bem rapidinha, é um bate-bola. Eu vou fazer perguntas objetivas e você vai me responder com a primeira coisa que vier à cabeça. Vamos lá. Anderson Pico é... Fenômeno. Melhor jogador que você jogou junto? Alexandre. E contra? Neymar. Um ídolo? Roberto Carlos. E um rival? Pará. Melhor jogo da carreira? Flamengo e Chapecoense. E o pior? Vasco e Flamengo em Manaus. Um gol? Meu gol contra a Chapecoense. Levantamento do Luiz Antônio, bola pro meio, Rafael Lima. Anderson Pico! Gol do Flamengo! Numa felicidade rara, Anderson Pico pegou o rebote, bateu de pé direito para levantar o torcedor do Flamengo no Maracanã. O corte do Rafael Lima, ele vem, domina de sola ali com o pé esquerdo, a bola ia escapando, ele estica o pé direito para bater. Bater firme, bater forte, não deu para o goleiro Danilo, veja mais uma vez. Foi lá no canto, se esticou o Danilo, mas não deu. E o Flamengo faz 1-0. Dominou ali com o pé esquerdo, esticou todo o esforço do Anderson Pico. E depois foi comemorar com o torcedor do Maracanã. O Flamengo faz 1-0. Na minha carreira faltou... Disciplina. Meu auge foi... Flamengo, 2015. Agora eu vou falar 4 números de camisa. Você vai me falar o jogador que vem na sua cabeça com esse número. Número 2. Léo Moura. Número 1. Paulo Vitor. Número 11. Everton. E número 6... Anderson Pico. Show de bola. Pico, muito obrigado aí pela entrevista. O papo foi bem bacana, cara. Muito legal a gente conhecer mais aí do Anderson Pico, não só como jogador, mas como pessoa também. Te agradeço. Deixa o espaço aí, se quiser fazer alguma consideração final, deixar uma mensagem, fica à vontade. Cara, eu que te agradeço, cara, pela oportunidade. Desculpa aí pelos os imprevistos do dia aí. Nada. Cara. Feliz por tu ter me procurado, me dado a oportunidade de esclarecer algumas coisas e o torcedor me conhecer um pouco mais, né? E não só por coisas ruins, sim por coisas boas, né, cara? Então, sim. Parabéns aí pelo teu trabalho. Eu acredito que tenha muita coisa boa pra ti, pra tua vida diante dessa situação aí, cara. Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade. Conta comigo aí, qualquer coisa aí, só chamar. Show de bola, eu que agradeço. Grande abraço, Anderson. Valeu, irmão. Abraço. É isso, nação. Esse foi o Anderson Pico, esclarecendo aí bastante coisa. Muito legal a entrevista com ele. Pedir pra vocês seguirem o nosso Instagram, @FlaRapOriginal. Eu sou o Juan Calheiros, do @CalheirosJuan. Nosso convidado, @Anderson_Pico36. E os nossos parceiros, @TraveDeChinelo_Oficial. A loja @fut.esporte_oficial. Lá vocês têm 15% de desconto nas camisas do Flamengo. E o Clube Retro RJ, cupom de desconto FlaRap para camisas retrô do nosso Mengão. Escutem esses e outros episódios pelo Anchor, pelo Spotify e no nosso canal do YouTube FlaRap Original. Procura lá, tá bem bacana. Muito obrigado. Aqui é raça, amor e paixão.
Futebol raiz, sem tempo pra Nutella. Tem gol do Gabigol e vai ser festa na favela. G9 é artilheiro, ninguém segura o pique. Acelerando no campo, joga muito Bruno Henrique. Nem tenta alcançar que é burrice. No comando da zaga, Rodrigo Caio, é claro que é xerife. Isso é Mengão, segura a ginga. É manual do Vapo Vapo, Gerson, nosso Coringa. Vitinho, Renier, a torcida perde a linha. Com a dupla mais pesada, Felipe, Luiz, Rafinha. É bicicleta, é chapéu, é caneta, já pode entregar o Puskas pro Arrascaeta. Diego, camisa 10, segura o capitão. Cruzar na área, golaço de cabeça do Arão. Rodolfo e Pablo Mari, fechando aquela zaga. Diego Alves no gol, vixe, não passa nada. A torcida mais bonita gritando na arquibancada. E ainda tem Jorge Jesus no comando da parada. Vem, é 7 vezes campeão. Isso é Flamengo ganhando o Brasileirão. Vai, segura o Mengão, nação de vencedores. Somos bicampeões da Taça Libertadores. Raça, raça, amor e paixão, eu digo raça, raça. Amor e paixão, eu digo raça, raça. Amor e paixão, hoje tem festa na favela. O Flamengo foi campeão. Eu digo raça, raça. Amor e paixão, eu digo raça, raça. Amor e paixão, eu digo raça, raça. Amor e paixão, hoje tem festa na favela. O Flamengo foi campeão. Salve, salve, nação rubro-negra. Que ano incrível. Campeão carioca, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. O mundo é nosso, voa Flamengo.